Vou convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus 13. E antes de ler esse verso que eu vou falar para você, eu quero citar aqui um dia o Senhor Jesus, quando estava no final já da preparação dos seus discípulos, 3 anos de discipulado, 3 anos intensos. Pouco, hein? Se a gente pensar, os apóstolos foram treinados, discipulados por Jesus 3 anos apenas. E depois receberam uma responsabilidade tão grande. Ide por todo o mundo e levem o Evangelho a todos. Eles não receberam palavra escrita de Jesus. Você pensou nisso? Eles conviviam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles participavam dos milagres, às vezes como espectador, às vezes ativamente. Eles estavam vivendo o dia a dia. Eles não sabiam quanto tempo eles estariam com Jesus. E muito menos eles imaginariam que um dia Jesus ia chegar e falar: agora vocês vão em meu nome, porque eu estou partindo. Eles não sabiam de nada disso. Nós sabemos, porque já passou, mas eles não sabiam. E certamente nenhum deles tinha caderno, bloco e caneta, até porque eles não tinham papel assim, não tinha caneta, não tinha. Só os escribas tinham condições de fazer escritos. E aí um dia Jesus fala: agora vocês vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, preguem as boas novas. Mas cadê? Onde está João? Onde está Mateus? Onde está Lucas? Onde está 1 Coríntios? Nada disso tinha sido escrito. Nada disso tinha sido escrito. E Jesus fala: vão, o que eu dei para vocês, vocês receberam de graça vocês deem. Já pensou a responsabilidade? Mas o que eu vou falar? A gente, quando vai pregar, a gente pega a Bíblia, a gente ora, a gente medita, a gente estuda, o Espírito Santo fala comigo. E de repente os discípulos olham para o outro e Jesus falou: agora vão em meu nome e preguem. Eles tinham que confiar 100% no Espírito Santo. Jesus um dia tinha dito para eles: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas. Então, tempos depois, o Espírito Santo ajudou Mateus, e Mateus foi relatando a vivência dele com o Mestre. João, mesma coisa. Agora, Marcos e Lucas nem foram apóstolos. Marcos e Lucas vieram na geração seguinte de discípulos. E o Espírito Santo ensinou, e eles escreveram. E a gente vê como é possível que Mateus não estava sentado junto com João, muito menos com João Marcos e com Lucas, eram gerações diferentes. Como é que eles escreveram a mesma coisa? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que está vivo hoje. Aleluia! É em nós, na igreja. Então esse mistério, que os discípulos não sabiam o que ia acontecer, não sabiam que eles iam pregar, eles não sabiam, eles não tinham nada escrito. Um dia Jesus chega e fala: Pedro, você é Cefas, você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falou. Para quem quiser a referência, que é importante, está em Mateus 16, 18. Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só faz sentido no grego, onde foi escrito. Pedro, você é Petro, você é Cefas, você é pedra, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Que Jesus estava dizendo: eu vou edificar a minha igreja sobre esta rocha, que é Ele mesmo. Ele é a rocha, Ele é a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. Ele é a pedra que seguia Israel no deserto. Essa rocha é referida muitas vezes na palavra de Deus. E Jesus fala então: eu vou edificar a minha igreja sobre eu mesmo, sobre esta rocha. Aleluia! A igreja de Jesus.
E ele fala, eu vou edificar a minha igreja sobre mim. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. A igreja não é somente de Jesus, a igreja é Jesus. O apóstolo Paulo recebeu essa revelação muito depois. Paulo não foi um dos 12, ele foi também da outra geração. Ele recebeu uma revelação que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Essa é a igreja que é edificada. A igreja é Jesus, Ele é o cabeça. Amém? Aleluia. Igreja. De que tamanho tem que ser a igreja? Gosto muito do John Wesley, quando John Wesley fala, lá no século XIX, né, ele falou, a minha paróquia é o mundo. Qual é a área de atuação da sua igreja, John Wesley? Ele falou, é o mundo. Qual o tamanho da igreja de Jesus? Jesus quer que todos se salvem, que ninguém pereça. Qual o tamanho da igreja? Mateus 13, 31. Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham e fazem ninhos nos seus ramos. O reino dos céus é assim, como uma semente de mostarda. Você já comeu aquela mostarda que tem os grãozinhos, né? Mostarda anciã, sabe? Aquela mostardinha? Então, ali é um grãozinho de mostarda. Ela é bem pequena mesmo. Outro dia eu plantei, na nossa horta lá em casa, eu plantei semente de coentro. Você já viu semente de coentro? É grande, é bonita, parece uma pérolazinha azulada, é grande. Só que quando você planta o coentro, ele dá uma plantinha assim, né? O coentro, parece com a salsinha. A semente de mostarda é muito menor. Só que se você planta, ela vira um arbusto grande o suficiente para as aves fazerem ninhos. E assim é o reino dos céus. Um semeador, um que prega a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é poderosa, e ela vai, e ela germina, e cria raiz, e dá frutos, e outro se converte, e outro chama, porque tem uma promessa que se você crê no Senhor Jesus, a sua família também vai ser salva. Então ele vai indo, ele vai crescendo, e sabe, a igreja está fadada a crescer. A igreja cresce, porque Jesus quer que todos se salvem. Uma vez alguém falou para mim, você é megalomaníaco, você é megalomaníaco. Se você não sabe o que é, você pensa, será que é elogio ou é palavrão, né? Você tem mania de grandeza, sabe? Eu não tenho mania de grandeza. Quando eu falo que a gente vai precisar de um mezanino, numa galeria, é porque Deus quer que todos se salvem, e Ubatuba é do Senhor Jesus. É como uma sementinha que vai crescendo. Amém? Então, hoje eu queria dar uma palavra, que vai ser bem objetiva por causa do tempo, mas uma palavra para você que é da igreja, para você que é igreja, que a gente tem que entender a igreja. Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então a igreja de Jesus, ela tem que ser grande, porque Ele quer que todos se salvem. Esse é o ideal do Senhor. E assim como numa árvore que pode receber muitos ninhos, né? A igreja do Senhor, ela recebe os casais, as crianças, os ex-viciados, os ex-alcoólatras, recebe a galera do skate, a turma do surf, recebe todo mundo. Se você quiser se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Jesus Cristo,
você passa a fazer parte do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, a igreja. Amém? Agora vem o mistério. Como fazer isso funcionar? Pensa um pouco. Muitos estudiosos dizem que uma igreja, ela chega até 100, 150 pessoas com uma certa facilidade. Até 100, 150 pessoas. Aí tem a primeira barreira. Poucos conseguem passar de 100, 150 pessoas. Pensa nas igrejas que você conhece. Não é por acaso. Isso é estatística. E não só no Brasil. Porque a partir daí, se não tiver uma certa organização, uma certa administração, não dá para atender todas as pessoas. E as pessoas entram e saem. As igrejas que conseguem passar essa barreira de 100, 150 pessoas, encontram a próxima barreira com 600 membros, mais ou menos 600 membros. São as igrejas médias. E para passar essa barreira de 600 membros, precisa de muita direção do Espírito Santo. E aí muitos pastores ficam buscando fórmulas mágicas, estratégias, curso de administração, G1, G5, G20, G10, grupo isso, familiar, célula, tal. E as igrejas que conseguem passar de 600 membros, isso eu falo há muitos anos, tem a próxima barreira por volta de 1.000 a 1.200 membros. A gente está empacado nessa barreira faz tempo. 1.000 a 1.200 membros. E eu pedi muito para Deus, me ajuda, Senhor. O que a gente tem que fazer para que essa semente de mostarda faça a diferença? Abale Ubatuba, abale a região, e a gente possa ser como a igreja de Antioquia, que envia equipes apostólicas, e quando uma equipe apostólica da igreja Ágape chegar, eles vão falar assim: aqueles que têm virado o mundo de ponta cabeça chegaram aqui. Porque isso está na palavra, isso acontecia com a igreja de Antioquia. O que a gente tem que fazer, Senhor, para conseguir romper essa barreira de 1.000, 1.200 membros? Contando para você da história da nossa igreja, a gente foi de 600 para 1.200 com células. Durante mais de 10 anos nós tivemos células. Foi uma época linda da nossa igreja. Mas a gente chegou em 1.000, 1.200 membros e parou. Nós tentamos plantar igrejas e as igrejas morreram. Faltava algo. Está no manual do Criador. E aí a gente começou a perceber que Deus deu uma estratégia para a igreja de Jesus. A gente não está falando de clube, a gente está falando da igreja de Jesus. Amém? A igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Que as crianças tenham a alegria de estar aqui, que os jovens tenham a alegria, que os casais, que os idosos, a igreja de Cristo. O Senhor deu uma estratégia em Efésios 4, vou citar Efésios 4:11, lembra? Efésios 4:11. E Ele mesmo deu... Aliás, primeiro a palavra fala que Jesus, Ele foi ao inferno, levou cativo o cativeiro e subindo, Ele concedeu dons aos homens. Olha só o plano de Jesus. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e evangelistas e pastores e mestres, visando um fim proveitoso, visando o crescimento de todos, até que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito, até que todos nós estejamos aptos para a obra do ministério. Deus espera que você esteja apto. Deus espera que cada um de nós esteja apto para a obra do ministério. Amém? E a estratégia de Jesus, que é o Senhor da igreja, é que Ele deu os 5 ofícios, apóstolo, profeta. Durante muitos anos a igreja só conhecia pastor. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e Ele concedeu dons aos homens. E aí a gente começa a ver que a nossa igreja, então, irmãos, eu preciso que você entenda a nossa igreja.
ela tem ministérios. E cada ministério da igreja está baseado num dos 5 ofícios apostólicos que Deus deu para a igreja. Então tem o ministério do Mundo Ágape, por exemplo, que é um ministério pastoral, que cuida de vidas. A gente tem um ministério da cantina, que dá um apoio tão grande para os eventos da igreja, que é o ministério da área diaconal, de serviço. Assim Deus foi, e Ele tem um dom para você, e tem um chamado, e tem um ministério para você. E assim a igreja consegue crescer, e crescer, e crescer, e crescer, e crescer, porque os ministérios vão crescendo, e surgem novos ministérios, agora está surgindo o ministério da orquestra, e assim a igreja cresce. Só para que cresça, tem que ter organização, tem que ter ordem. E aí a gente vai ver um exemplo muito lindo, ainda bem que a palavra de Deus tem tudo. Vou convidar você a abrir a palavra em Êxodo 18. Hoje você vai sair daqui e falar, aleluia, eu pertenço a uma igreja viva e eu vou fazer a minha parte nessa igreja. Amém? Profetizo isso para você. Eu vou achar o meu lugar nessa igreja viva, porque eu faço parte do corpo de Cristo, então eu vou achar o meu lugar. Êxodo 18. É preciso haver organização, direção. Como Deus mesmo fala que a igreja é o corpo de Cristo, irmãos, no corpo, no nosso corpo, tem organização. No nosso corpo tudo funciona perfeitamente. E quando não funciona perfeitamente é que surgem as doenças, ou as síndromes, né? Quem é que comanda o nosso corpo? Não é o estômago, né? A gente fala, eu vivo para comer, eu como para viver. Quem comanda o nosso corpo não é o estômago. Quem é que comanda o nosso corpo? É o cérebro. É o cérebro. Se você perde a tua memória, você perde até a sua identidade, né? O cérebro comanda tudo. E a palavra fala que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Ele é o cabeça, Ele comanda. Mas tem que ter organização, tem que ter direção, tem que ter estratégia. E aí você vai entender um pouco de como funciona a igreja Ágape. Mas então em Êxodo 18, deixa eu ler com você uma parte importante. O povo tinha sido liberto do Egito por Moisés. Deus enviou Moisés. Mas o povo não acreditava muito no Moisés, eles não conheceram Moisés. Moisés chegou lá e falou, Deus me enviou para libertar vocês. Eu vou falar com o faraó por vocês. Eles não conheciam Moisés assim. Moisés tinha passado 40 anos lá entre os midianitas. Então, Moisés vem, eles não conhecem, eles não confiam em Moisés. Eles saíram do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho de maneira sobrenatural, e aí o povo ainda não tem muita confiança em Moisés. Você já vai ver como é que a gente pode saber disso. Aí eles enfrentam uma luta desigual, os amalequitas. Aí no capítulo 17, fala dos amalequitas. Os amalequitas eram um povo briguento, eles eram um exército, eles só lutavam. Eles eram meio nômades, que saqueavam, estupravam, matavam crianças. Era um povo do mal, os amalequitas. E você imagina que o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, eles não tinham formação bélica, eles não eram soldados, eles não tinham armas, eles não eram guerreiros, eles eram escravos, eles foram 400 anos escravos no Egito. Amém? Você está comigo? Um povo escravo. Está lá a mamãe, a vovó, a tia, a criancinha, o netinho, os rebanhos, eles estão lá. E vem aquele povo armado até os dentes, maligno, assassino, e ataca o povo de Israel ali no deserto, recém-saído do Egito. E aí eles vão lutar contra os amalequitas. E aí Deus falou, Moisés, você fica no alto do monte e você fica intercedendo. Enquanto você estiver com as mãos levantadas, Israel vai prevalecer contra os amalequitas, hein? Não sei como, que tipo de armas eles tinham.
Mas se você abaixar as mãos, Israel perde. E assim aconteceu. E o povo estava ali lutando, se defendendo contra os amalequitas, mas Moisés estava à vista, estava no alto do monte, com a mão erguida, eles vendo. E de repente a mão de Moisés começava a baixar. Você já tentou ficar com a sua mão levantada mais de 15 minutos? Imagina, eu não vou aguentar o peso do meu braço. Experimenta ficar 20 minutos, meia hora, 2 horas. E Moisés começou a não aguentar. E à medida que ele abaixava o braço, Israel começava a perder, eles começavam a ser massacrados. Aí qual foi a estratégia? Dois homens subiram correndo lá. Foi Arão e Hur? Foi Arão e Hur, né? Obrigado, pessoal da Escola de Mestres. Arão, o irmão de Moisés, o sacerdote, e Hur. Eles dois foram lá e cada um ficou segurando, um segurou um braço do Moisés, o outro segurou o outro braço. Aí você pode falar, isso não vale, isso não está na regra. Ninguém falou que podia ou não. O importante é que Moisés estivesse com o braço levantado. Amém? Está valendo. E aí, com os 3 lá em cima, eles segurando o braço de Moisés, eles bateram nos amalequitas, bateram, até que venceram. Uma luta desigual. Venceram um dos povos mais ferozes da época. Venceram os amalequitas. Amém? Porque Moisés estava lá intercedendo por eles. Aí caiu a ficha deles. Esse Moisés é mesmo diferente. Esse Moisés é mesmo assim com Deus. Se não fosse por Moisés... Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Aí aconteceu uma coisa linda. Quando caiu a ficha... Verso 18, 13. Aconteceu que ao outro dia, não foi no dia seguinte da luta, tá? Não é no dia seguinte da batalha, mas pouco tempo depois, aconteceu que ao outro dia, 18, 13, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. De repente eles perceberam que Moisés tinha sabedoria, que Moisés era homem de Deus, e aí todo mundo começou a querer se aconselhar com Moisés. Quanta gente era? Quem sabe quantos eram esse povo? Todo o povo foi se aconselhar. Quantos eles eram? 300? 20 mil? 100 mil? Mais ou menos 3 milhões de pessoas. 600 mil homens, fora mulheres, fora crianças. 600 mil homens, alguns dizem que devia ter 2 milhões, 3 milhões de pessoas. E o pessoal começou a fazer fila para ouvir Moisés. Moisés, a minha tenda é pequena demais, Moisés, olha só, nós temos 7 pessoas em casa, a nossa tenda não dá, o meu vizinho tem uma tenda grande com 3. Isso não está na Bíblia, estou especulando. Outro vem, Senhor, o meu lugar no acampamento é na ala norte, mas os nossos camelos estão lá na ponta sul, o que eu vou fazer, como é que eu resolvo isso? Já pensou as questões que eles iam trazer para Moisés? E cada um foi trazer as suas questões para Moisés. Pensa na igreja, hein? Ô glória! Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo, Moisés? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Verso 15. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Eu tenho que atendê-los porque eles vêm a mim para consultar a Deus. Aleluia. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. Você não vai aguentar, Moisés. Assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer.
De repente, Moisés tinha ali 3 milhões de pessoas para cuidar, ele estava tentando, fazendo o seu melhor, mas o seu sogro, sacerdote, sábio, falou, você não vai aguentar, Moisés, e não vai ser bom para o povo. E agora, o que fazer? Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então, Moisés, você leva como um todo as causas deles para Deus. Você recebe a direção de Deus e passa para todos como ensinamento. E, olha lá, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Separa o grupo em 1000, 100, 50, 10, coloca um líder sobre cada grupo, pessoas sábias, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo, esses líderes. Se isto fizeres, e Deus te mandar, Deus te confirmar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000 e maiorais de 100 e maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés e todo negócio pequeno julgavam eles. Amém. Você percebe como foi possível que eles caminhassem durante 40 anos no deserto, com ordem, com organização. Ninguém se esbofeteava, ninguém se tapeava, ninguém matava ninguém, ninguém roubava a comida de ninguém, ninguém ficava com a mulher do outro. Ah, como é que eu posso saber? Deus é honesto. Os pontos fracos Ele mostra aqui. Não teve isso no deserto. Teve murmuração, teve reclamação, teve incredulidade, teve até rebelião. Pontual, né? Mas houve ordem. Amém? Estão comigo? Qual foi a estratégia de Deus para Moisés? Coloca líderes que ajudem a julgar as causas do povo. Você intercede a Deus, você dá a palavra para todos, e eles julguem as causas. Coisas graves, coisas árduas, coisas específicas, vêm para você, Moisés. Do contrário, nem você subsiste, nem ele. Essa é uma das razões porque as igrejas têm grande dificuldade de passar da barreira dos 1.200. Porque o próprio povo tem que ter entendimento, tem que ter compartimentos, tem que ter de algum jeito, e a gente tinha células. Mas isso foi uma estratégia por um tempo. Qual é a estratégia que Deus nos deu? Que é bíblica, os ministérios baseados nos 5 ofícios. Então, cada ministério tem pessoas afins, são pessoas que têm dons semelhantes. Amém? Por exemplo, a gente tem um ministério que é o Quiná, é o ministério dos profetas. É só profeta que tem lá. Irmão, é gente que quando ora, fica orando 20 minutos e está só aquecendo para começar a orar. O profeta é assim, não é? E aí, quando acaba um certo momento e o líder fala, então, irmãos, alguém teve uma visão, alguém viu alguma coisa, alguém sentiu? Eu vi uma águia assim que vinha, eu tive uma visão, e aí dá nome e dá revelação e tal. E você que não tem esse dom, você fala, meu Deus, esse povo é louco. Que povo é tudo louco.
não é? Mas é um grupo, é um ministério. Então esse ministério tem um líder, ele é apacentado por esse líder, eles se conhecem, eles oram uns pelos outros, eles se ajudam. Aí tem outro grupo, por exemplo, eu tenho o grupo da cantina, né, que eu citei. É um grupo grande também, os irmãos que trabalham na cantina. Duvido que a oração de um irmão da cantina, que é da área diaconal, da área de serviço, duvido que a oração dele passe de 10 minutos. Será, Kenji? Não, né? Não passa de 10, né? A gente é objetivo, né? Senhor, está aqui todo esse alimento, a gente tem que preparar tudo isso aqui, Senhor, nós temos aqui, ó, isso aqui, tem 200 para comer, eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, que o Senhor nos dá força, e em nome de Jesus, vamos pessoal, olha aqui, pega. Mas se fosse o profeta orando, ainda ia cruzar o Rio Jordão, já ia queimar as pragas que estavam lá. Olha a loucura do corpo de Cristo, a gente é muito diferente. Então Deus vai começando a pôr ministério. Tem o ministério da mídia, o pessoal entende de internet, entende de... Outro dia eu sentei com o Tiago, meu Deus, ele é da mídia, ele só foi me ensinar como é que eu podia fazer a live. A partir dessa semana a live vai ser ao vivo no Facebook e no YouTube, hein? Olha o progresso, os dois ao vivo. O Tiago foi me mostrar como fazer, meu Deus. Oi? Logo vai sair no Instagram, em nome de Jesus, né? Mas ele aperta um botão aqui, aperta outro ali, ele tira uma tela, põe outra, ele fala, apóstolo, isso é tranquilo, tá? Vai ficar fácil. Meu Deus, já estava saindo fumacinha aqui, vai para lá, vai para cá. Você conversa com esse pessoal da mídia, é outro planeta, irmão. Mas é tudo da igreja. Olha a multiforme sabedoria de Deus. Então Deus coloca um líder para um ministério, um líder para outro ministério e vai formando o corpo de Cristo. É igual um tanque de guerra. E quando a equipe apostólica vai, por exemplo, agora para Borba, são 40, mas já pensou? Ali tem alguns que são levitas, que sabem tocar e cantar, alguns sabem cuidar de crianças, alguns sabem cozinhar, alguns são intercessores, aleluia, alguns são evangelistas, alguns são mestres e vão ensinar a palavra, alguns têm aquela força de trabalho para ajudar, para carregar e montar e sabedoria. Olha o tanque de guerra quando a igreja chega. E o mais lindo é que tem respeito à autoridade, tem submissão à ordem de comando. Aleluia! Não é tão lindo você pensar que é bom que tenha uma escala de autoridade? Porque, por exemplo, se Satanás quiser acabar com a igreja ágape, você fica tranquilo, porque ele primeiro vai querer destruir a minha vida. Ai, que benção. Quem é o cabeça aí? Quem é que está? Aquele apóstolo ali. Ah, é ele? Vou botar 3 em cima dele ali, ó. Fica tranquilo, não vai chegar primeiro em você, vai chegar em mim. Ele vai querer acabar com o ministério, um ministério que está indo muito bem, um ministério de louvor, abençoado. Você acha que o diabo vai atacar primeiro aquele que chegou ontem no ministério? Ou ele vai atacar o líder do ministério, o pastor Marcelo? Vamos bombar em cima do pastor Marcelo. É assim que funciona. Por isso Deus dá autoridade para quem está no comando, porque a guerra é maior. Amém? É o preço da unção. Você sabe qual é o preço da unção? Amém. Agora eu queria só pegar um exemplo do Novo Testamento. Vamos dar uma olhada em Atos capítulo 6, meus irmãos. Atos capítulo 6. Enquanto você acha Atos capítulo 6, quando Jesus tinha aquela multidão para alimentar, 4.000 pessoas, 4.000 homens, na verdade, né? 4.000 homens, a primeira multiplicação. Se tinha 4.000 homens, quantos será que tinha ao todo, hein? Juntando mulheres e crianças. Eu sempre chuto 20.000, 25.000 pessoas para serem alimentados. E eles tinham 5 pães e 2 peixes. Mas antes de qualquer coisa, Jesus falou para os discípulos, irmãos, olha que lindo isso, eles eram 12 apóstolos, 12. Eles olham 25.000 pessoas.
Eles têm 5 pães e 2 peixes para alimentar 25 mil pessoas. Qual foi a primeira sugestão que os apóstolos deram para Jesus? Mestre, dispensa a multidão. Fala para eles irem pelas aldeias e vilas aí arranjarem comida. Se fosse aqui em Ubatuba, de repente, sábado à tarde, 25 mil pessoas ali na praia de Peruígue, que não ia caber, né, 25 mil ali. Quando faz o Festival da Paz, tem 1.000 pessoas. Imagina, 25 mil pessoas. E daí fala, pessoal, vamos procurar comida. Primeiro que o pessoal não tinha nem dinheiro, né? Era um povo humilde que procurava Jesus. Mas imagina, se 25 mil pessoas fossem pela cidade, entrando aqui pela cidade, ia ter comida para 25 mil? 25 mil? Pensa nisso. Entra 3 mil no Conde, entra 4 mil no Paulista, entra 10 mil no Tenda, sei lá. E acabou, não tem mais nada. Onde você comprou, não tem mais. Bom, então a primeira sugestão que eles deram, mestre, manda o pessoal para casa. Jesus falou, não, deem vocês mesmo de comer para eles. O que nós temos aí? O que nós temos aí? Essa é linda, não é? Senhor, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Sabe aquele Pedrinho que quando ele sai de casa, a mãe falou, filho, levou o lanche? Leva o lanche, filho. Mãe, imagina, ninguém vai levar nada. Leva, filho. Tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. Mestre, nós temos isso. Jesus falou, tá bom, é suficiente. Ah, mas a nossa igreja não vai poder, não vai conseguir, quem somos nós? Tem 5 pães e 2 peixinhos? É suficiente. Jesus multiplica. Ah, mas eu não sei se eu sou capaz. O que você puder dar para ele, ele multiplica. Eu não tenho muito tempo, eu só tenho... É suficiente. Quanto tempo você tem para Jesus? 1 hora por semana? É suficiente. Amém? Jesus multiplicou. Mas aí qual foi a estratégia de Jesus? Separe o grupo, os 25 mil, em grupos de 50 e 100. Grupos de 50 e 100. E assim Jesus organizou aquela multidão e alimentou todo mundo. Tem que ter organização na igreja, irmão. Tem que ter liderança. Não fique bravo com o seu líder. Não queira mal o seu pastor. Amém? A palavra fala que os pastores vão dar contas das almas a Deus. Eu tenho consciência disso. Tenho sofrido pela África. Cadê? Pela África. Depois eu vou contar para vocês. Vamos dar uma olhada em Atos 6, só para a gente fechar Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Cresceu o número dos discípulos, a igreja cresceu, a igreja de Jerusalém cresceu. Quem sabe, com quantos membros começou a igreja de Jerusalém? Começou com 120. Tinham 120 reunidos no cenáculo, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, 120. Logo em seguida, a igreja de Jerusalém passou a ter 3 mil pessoas. No primeiro discurso de Pedro, 3 mil. E logo depois, 5 mil. A igreja é como uma semente de mostarda. Você pode ver essa igreja grande? Eu posso. Ah, mas para que você quer a igreja grande? Vai dar mais trabalho. Mais vidas, mais problemas. Mas vai mais salvação, mais famílias salvas, mais famílias salvas, mais famílias salvas. Amém? E aí, só que quando cresceu o número dos discípulos, começou a ter murmuração. Por quê? Os gregos, que estavam se convertendo a Cristo, falaram para os apóstolos, ei, os judeus têm mais privilégio, as viúvas dos judeus são atendidas, e as nossas viúvas, só porque nós somos gregos e nos convertemos, as nossas viúvas não são atendidas. E começou a ter problema.
E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, a multidão, 5.000, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, os apóstolos. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio de atender a todos os membros da igreja. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que Deus estava cobrando dos apóstolos? Oração e palavra. O que Deus cobrou de Moisés? Intercede a Deus pelo povo, oração, e ministra-lhes a palavra do Senhor. Mesma coisa que Deus pediu para Moisés, Deus pediu para os apóstolos. Mas e o povo? E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito da Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E então aqueles 7 diáconos começaram a ajudar a cuidar do povo, enquanto os 12 oravam, estudavam a palavra e ministravam a palavra de Deus. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até os sacerdotes judeus se convertiam a Cristo. Irmãos, você entende? Crescia muito o número dos discípulos em Jerusalém. Já eram 5.000 e crescia muito. De 5.000, quanto é crescer muito? 10.000? 15.000? 20.000? Já pensou? Porque houve estratégia, houve organização. Amém, igreja? Até que veio a perseguição, veio a diáspora pesada e eles se espalharam e foram por todo mundo, porque Jesus disse que era para ir por todo mundo, mas só que daí onde eles iam, eles começavam, plantavam igrejas e as igrejas iam crescendo e chegou até nós. Aleluia. Então a estratégia de Jesus é essa. Eu vou terminar lendo agora Efésios 4:11, para você se localizar aí, irmão. Você vai se achar aí agora, em nome de Jesus. Efésios 4:11. Um dia, quando eu estava conversando com Jesus, ele me falou: você me ama? Eu falei: amo, Senhor. Amo. Ele falou: apacenta as minhas ovelhas. Eu não queria ser pastor. Eu já era veterinário, eu gosto da minha profissão e eu não queria ser pastor. Eu tocava piano na igreja, fazia outras coisas. Mas ele falou claramente: você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Acabou que eu me tornei pastor. Mas aqui você vai ver o seu lugar, veja. Efésios 4:7. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Cada um, repita, irmão, a cada um. A graça é favor imerecido. A graça foi dada a cada um de nós, a todos nós, segundo a medida do dom de Cristo. Cada um aqui recebeu uma medida de graça, segundo o dom de Cristo. Como? Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando Jesus morreu, ele foi ao Hades, isso está na palavra, e no terceiro dia ele ressuscita. Então ele foi ao inferno, depois ele subiu aos céus. E nisso ele levou cativo o cativeiro, aquele que tinha o império da morte, tinha as chaves da morte, não tem mais porque Jesus pegou, isso está na Bíblia.
E quando Ele sobe, Ele concede dons aos homens, dons naturais e dons sobrenaturais. Concedeu dons aos homens. Segundo a medida do dom de Cristo, segundo a graça de cada um. Todos recebemos. Ora, isto, Ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres. Querendo, o que Jesus quer? Quando Ele concede dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ah, mas eu não sou santo, então estou fora dessa. E se você estiver fora dessa, perigo, hein? Porque Deus fala, seja santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus quer te ver santo, Ele te chama de santo. Santo é separado do mundo. Amém? Nós fomos chamados para sermos santos, nós temos o Espírito Santo. Então, Jesus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus quer que todos nós cresçamos, irmãos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Os homens enganam, mas você não vai ser enganado em nome de Jesus. Você vai saber as Escrituras, você vai saber o seu lugar em Cristo. Amém. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, que somos nós, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O corpo vai crescer, vai crescer, vai crescer, porque a igreja vai crescer, vai crescer, vai crescer. E muitos vão se salvar, em nome de Jesus. Aleluia! Então, qual é a visão poderosa de Deus para a sua igreja? Que a gente cresça, que haja ordem, que haja uma estrutura de organização, que haja os 5 ofícios, que haja dons e ministérios, e que cada um de nós encontre o seu lugar no corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Se uma parte do meu corpo não encontrasse a sua função, ela estaria inoperante, estaria atrapalhando. Provavelmente o cérebro ia falar, faça assim, o cérebro ia ajudar. Mas assim que tem que ser cada um de nós, você vai achar o seu lugar no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Eu quero convidar você. Às vezes alguma pessoa chega e fala, apóstolo, olha, o que eu posso fazer? Eu falo, irmão, acha o dom que Deus te deu. Vai ter um ministério para você, certamente. Aquilo que você sabe fazer bem, pode fazer bem para alguém. Aquilo que você sabe fazer bem, pode fazer bem para alguém. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu queria chamar o ministério de louvor. Eu vou pedir para o Espírito Santo ativar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Se você já está ativado, vai ativar mais. E para a gente basear essa ativação, eu vou ler esse versículo aqui, que vai ser da nossa ativação. Está em 2 Timóteo. Olha, ouça isso. Te lembro, palavra de Deus, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Lembra que a graça foi dada, os dons foram derramados segundo a graça de Deus a cada um de nós? Por este motivo, te lembre que despertes o dom de Deus
que existe em ti. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Deus não te deu o espírito de medo, irmão. Ele te deu o espírito de amor, de fortaleza, de poder e de equilíbrio. Desperta o dom que tem em você. Aviva o dom que tem em você. Eu quero fazer hoje uma oração aqui, baseado nessa palavra, para que o Espírito Santo toque na sua vida e desperte o dom que é em você. Amém? Leva Jesus a sério. Ele falou, eu vou edificar a minha igreja. Você é a igreja dele. Você não é a igreja do apóstolo Alexandre. Daqui a pouco não, né, Kátia? Daqui a muito eu vou passar, vou embora. Eu não vou para o céu ainda, em nome de Jesus, mas é a igreja de Jesus. Ele falou, eu vou edificar a minha igreja. Você faz parte dessa igreja viva. Deus tem dom para você, Deus tem um chamado, Deus tem um trabalho, Deus tem um ministério para você, e nós precisamos de você. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que a igreja Ágape de Ubatuba vai romper a barreira dos 1.200. Em nome de Jesus. E as igrejas que romperam a barreira dos 1.200, aí não tem limite. Aí ninguém fala depois se é 15 mil, se é 20 mil, se é 200 mil, não fala. Fala que se conseguir romper a barreira dos 1.200 é porque aquele povo é um povo maduro e entendeu. A igreja de Cristo, eu estou com Cristo. Não sou de Pedro, sou de Paulo, sou de Cefas, não. A igreja de Cristo, eu vou fazer a minha parte. Ah, mas ninguém está me vendo, Jesus está te vendo. Ah, mas ninguém sabe, Jesus sabe. Amém? Vamos louvar o Senhor com esse cântico, graças a Deus pelos adoradores.